Boa noite, tudo bem para você que nos acompanha agora? Está no ar o Papo Arte Sente, um programa, sim, semanal, que tem o intuito de levar a você conhecimento em diversas áreas, áreas que você talvez não conheça, e se conhece vai saber de uma forma diferente. O papo de hoje vai ser sobre paternidade responsável, o que você precisa saber. Então fica ligadinho com a gente, já manda aí o aviãozinho para a galera que precisa acordar, para a galera que realmente precisa conhecer e saber sobre este assunto, que já já eu vou colocar aqui para você acompanhar. Paternidade responsável, o que é que eu preciso saber sobre esta temática antes de cair na lábia do mundão aí. O convidado de hoje ele é um professor e pai de família, por isso mesmo o assunto vai ser bem quente. Mas antes de convidá-lo, antes de chamar, eu quero apresentar a você as pessoas que patrocinam este meu serviço aqui online, tanto o meu pessoal como o meu profissional, que é a Arte Center Escola de Dança. Então eu tenho aí como parceiros a Barbearia Júnior, né? Júnior Barbearia, que cuida do meu cabelo, que cuida da barba. Nós também temos a Quentinha, né? Chefe Cacá. Cacá Quentinhas deliciosas a semana toda, trabalhando para realmente levar uma boa comida para a população com preço bem acessível. E também o Kiko Coquetéis, que é o rei do gourmet, dindim, brigadeirão, pudim de leite. Gente, uma maravilha, muito gostoso mesmo, né? Então esses são os patrocinadores e certamente tem mais gente. Brevemente eu vou anunciar a vocês quem realmente patrocina aqui. E o nosso convidado de hoje já chegou com assuntos polêmicos para a gente abordar nesta noite de sábado. Prepare a sua pergunta porque a gente vai tacar fogo essas temáticas que antecedem, né? O dinheiro para gastar dinheiro, gastar o auxílio emergencial. E vamos embora. Valha-me Deus, mentira. Daniel, homem, não acredito não. Foi Tá. combinado? Boa noite, meu irmão, a paz. Boa noite, a paz de Jesus, tudo bem? Tudo bem, que bênção. Então, meu irmão, né, como a maioria das pessoas que são convidados para o meu Papo Arte Center no sábado, é a primeira live dela, mas eu sei que a sua não é a primeira live, né? Não, não é a primeira live, não. mas, um Por assunto, gra... mas com um assunto bem descontraído vai ser, viu, meu irmão? Se prepare. Acredito que sim. Com esse assunto, olha aí, Aldi falando que somos dois jarros. É não, irmão, é porque muitos... Júlio, quase que eu não participava da live, Júlio. Quase que tem uma parada do coração agora com o Corinthians. Eita. Mas em homenagem aos amigos palmeirenses que ganharam aí do meu Corinthians agora o Campeonato Paulista, eu vim de verde, tá bom? Foi só isso. Ah, Brincadeira, foi a primeira que eu achei no guarda-roupa, só fiz vestir para não atrasar. deixa eu dizer que foi a única que eu trouxe também adequada para Por um casa de momento. você. É. Ah. Pois bem, meu irmão. Vamos lá. Eu gostaria que de início que você, né, se apresentasse, falasse seu nome, sua idade, seu CPF, sua carteira de habilitação, sua conta bancária, quanto você tem de saldo. O que é que você faz da vida? Não vou falar a conta bancária para vocês não se decepcionar, mas me chamo Daniel Mendonça, tenho 34 anos, eu participo do movimento da Renovação Carismática há um pouco mais de 14 anos e meio, né, graças a Deus, no grupo Jesus Vive Entre Nós, o grupo de oração. Nesse tempo, o Senhor me deu a graça de estar como secretário-geral da Renovação Carismática, aqui no Pouca estado do Rio coisa, Grande do Norte. pouca Oi? coisa. De vez em quando Deus, acho que Deus dá umas cochiladas e vai acontecendo assim algumas coisas. E sou casado com a Luana, pai do Tomás, de 2 anos e uns 3, 4 meses agora. E da Beatriz, que vai fazer 10 meses agora no dia 22. Né? Estamos casados, no caso eu e a Luana,
há 5 anos e uns 7 meses, né? Agora estamos em agosto, né? 7 anos e Olha, 8 meses. pelo amor de Deus, não pode esquecer. Não, não, vai fazer justamente 5 anos e 8 meses agora, dia 10. Tudo bem. Irmão, então, você conta direitinho os meses porque você é é matemática, essas coisas Sim, sou assim. professor de matemática, né? Trabalho no ensino público, sou professor do Estado, já desde 2013, graças a Deus. Dou aulas aí para alguns adolescentes. É. Então, meio que muitas vezes exerço um papel de pai também, exerço um pouco da minha paternidade na minha profissão, diante da situação que a gente encontra, né? Famílias completamente desestruturadas, filhos, né, sem pai, às vezes até sem mãe, uma grande parte criada pelos avós. E aí, às vezes, a gente precisa exercer um pouco a parte da paternidade, principalmente na parte da disciplina, em sala de aula. É interessante, eu tinha até esquecido. A gente conversou bastante, mas esqueceu desse detalhe, né? Que professor tem esse viezinho ali de cuidar, tem esse viés de realmente orientar coisas que os pais, a maioria das vezes, não fazem. Professor é quem faz, Sim, sim. E a comunidade que eu trabalho, ela é muito carente nesse sentido, né? Muito carente mesmo. Eu lembro de um episódio, né, que de certa forma já entra um pouco no nosso tema, que eu lembro quando eu contei em casa, assim, Luana disse que doeu no coração dela, e realmente foi de doer, né? Na hora mexeu também comigo, de uma aluna, uma aluna de 7º ano, então acho que 11, 12 anos, né, a média de idade, e teve uma vez que eu cheguei em sala de aula, ela tinha me adicionado no Facebook, né, e eu fui, e ela viu que eu estava com a foto da minha sobrinha, e aí ela perguntou, aquela menina no Facebook do senhor é sua filha? Aí na época eu ainda não tinha filho, né? Eu disse, não, não, eu e minha esposa nós não temos filhos ainda. E aí ela perguntou, e quem é? Eu falei, não, é minha sobrinha. Aí ela falou, professor, o senhor não quer me adotar não? Não quer levar para sua casa? Aquilo assim, na hora parece algo simples, né? Não foi em forma de brincadeira, a gente viu que ela estava falando sério, eu conversei com ela depois. E aquilo parece assim, algo muito superficial inicialmente, quando se olha, mas depois eu fiquei pensando, imagine a situação na casa de uma criança, de um adolescente desse, ao ponto de olhar para um professor e dizer, né, professor, me leve para a sua casa, me adote como filha, né? Então, eu lembro, foi uma cena que marcou muito assim na minha vida como professor, né? Até hoje eu lembro muito dessa situação. Então, realmente, a gente tem um público que tem uma carência muito grande com relação a esse lado familiar, principalmente no papel do pai, né? Porque o que a gente vê muito são os pais ausentes, são os pais irresponsáveis, né? O contrário do que a gente vai estar trabalhando um pouco hoje. verdade, irmão. Eu também já passei por algumas situações. Quando eu estava no estágio, ali em Felipe Camarão, era meu pai eterno, era cada cena que eu vivenciava na sala de aula e também esse cuidado, esse carinho, não somente das meninas, mas os meninos também. Sabe aquele desejo, você via aquela vontade deles quererem levar você, falar, você tem filho? Não, você é casado? Não, menina, realmente é muito. É uma situação delicada, né? Eu acredito que é uma das profissões mais lindas que se tem a exercer, né? Que Sem é dúvida. professor, porque ele dá conta com 30, 40, às vezes até 50 alunos numa sala de aula é complicado, né? E você ser pai de todo mundo ali na hora, é pai, é tia, periquito, papagaio, e vamos embora. Bom, coloquei a temática aí, paternidade responsável, que eu preciso saber, o que você, telespectador, precisa saber. Se quiser colocar pergunta, pode colocar nessa interrogação aí, nessas caixinhas, que a gente vai discutir com esta temática. 3 blocos, tá? Cada um com um tema específico e o que for acontecendo a gente vai direcionando. Então vamos lá, Daniel. Na sua visão, né, de papai master, né, de professor, qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher na família? Vamos lá, meu irmão. Acho que é importante, eu quero iniciar dizendo, aqui eu vou relatar, vou partilhar com vocês aquilo que é a minha experiência, né? E, logicamente, a minha experiência ela é baseada, primeiramente, na família que eu tive, que foi uma família que, graças a Deus, me deu
um horizonte muito bom, né? Me trouxe valores, me trouxe conhecimento daquilo que é essencial para uma vida, e também baseado na palavra de Deus, que foi a minha formação cristã, minha formação bíblica que eu sempre tive. Então, todo mundo tem direito de discordar daquilo que a gente vai falar aqui, dos nossos posicionamentos, do meu posicionamento. Fiquem bem tranquilos, mas estarei falando em cima daquilo que eu tenho como verdade, né? Seja por base familiar, seja por base bíblica. Então, quero iniciar, Júlio, se me permite, começar com uma palavra bíblica, uma passagem bíblica que traz ainda hoje muita controvérsia, né? Quando ela é lida, quando se tenta explicar, que é aquela palavra de Efésios, no capítulo 5, que vai falar dos deveres do homem e da mulher. E a palavra lá no versículo 22 vai dizer: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo da qual ela é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. No versículo 25, a palavra diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Palavras do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Só complementando essa palavra, se nós pegássemos Gênesis, já no capítulo 1, quando Deus ele cria tudo, por último ele cria o homem, e aí Pode falar. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Podíamos continuar, mais à frente ele vai falar que o homem deve dominar novamente sobre os peixes, sobre tudo. Então veja, por desejo de Deus, ele criou o homem, criou a mulher, né? E aí a gente viu aqui tanto na palavra de Efésios, sobre a palavra de submissão, que ainda hoje causa essas distorções, como também em Gênesis 1, que por desejo de Deus, ele fez com que então o homem, ele criou o homem para liderar nesse mundo. Liderar na família, liderar na casa. Porque muitas pessoas não gostam dessa palavra de submissão da mulher. Primeiro por distorcê-la, por achar submissão algo negativo. Isso muitas vezes partindo do próprio homem, né? Então, o homem muitas vezes, ele trata essa questão da submissão como se a mulher tivesse que fazer tudo o que ele quisesse, a qualquer custo, e não pudesse então, podemos dizer assim, não pudesse então, fugiu agora a palavra, contrariar em nada. E a submissão que o Senhor fala aqui, ela é muito clara. Mulher, seja submisso aos vossos esposos, mas para que a mulher seja submissa aos vossos esposos, às vezes as mulheres também não gostam dessa palavra, né? Achando muito forte, mas no versículo 25 ele vai dizer qual é o papel do homem na relação. Amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando por inteiro por ela, se doando por inteiro ao ponto de até morrer por ela. Então, o homem ele foi feito realmente para morrer por uma causa, para morrer pela mulher, para morrer pela família. O homem ele realmente foi criado nessa dimensão. O homem ele foi criado para a guerra, né? Para ficar lá na frente de um batalhão, para levar, né, bala na cara, vamos dizer assim. O homem ele foi criado, ele foi feito para esse serviço mais braçal, mais pesado. Então, ele foi feito justamente para proteger e para prover. Para proteger e para prover. Quando a gente fala aqui em proteção, a gente fala em cuidados. O homem foi feito para cuidar, né? Então, o principal papel do homem na família é justamente esse papel de cuidar, de proteger. Porque muitas vezes a mulher, ela não aceita, por exemplo, esse papel de submissão. Primeiro, como eu disse, porque distorcem o que é uma submissão. Uma submissão, como a própria palavra diz, ela vai potencializar uma missão maior. Então, se o homem ele sabe qual é a sua missão como homem, o seu papel como homem, a mulher ela foi criada com esse dever de auxiliar essa missão. Qual é o grande mal dos tempos de hoje? O homem hoje está perdido.
O homem não sabe qual é a sua missão, o homem não tem identidade, o homem quer ficar o dia sentado num sofá jogando videogame, e aí quer que a mulher seja submissa a um homem desse. Não vai ser, e não deve ser. Né? E não deve ser. O homem que não sabe quem é, que não tem uma identidade, que não sabe qual é o seu papel neste mundo, não jamais conseguirá ter o respeito da mulher. Jamais conseguirá ter o respeito da mulher. Oi? Merece uma mulher, né? Nem merece, né? Nem merece. Justamente. É bacana, interessante a gente levar por esse lado, porque às vezes as pessoas fazem um bicho de sete cabeças em relação à submissão, né? E nesses 5 anos de casado também, eu tenho aprendido muito. O fato de ser o homem da casa, né? O homem da relação e a mulher ser submissa, eu trato como, para mim, a minha esposa é o ser pensante, né? É a que administra o lar, né? No todo para manter a paz. Né? E eu vejo isso muito na esposa, porque o cuidado, o carinho, o zelo. Essa palavra ela foi tão distorcida com o passar dos séculos e hoje, nos dias atuais, misericórdia, né? Não, eu acredito que não há necessidade alguma de você, da mulher de uma hora para outra virar feminista, porque eu quero fazer minhas coisas sozinha e não sei o quê. Sim. Eu vejo isso tanto na faculdade, chega a me dar uma dor de cabeça. Diz, caramba, se as mulheres soubessem valorizar a si mesmas, valorizar a presença de um homem, né, dentro de uma relação, na verdade, conhecer o que é paternidade responsável, jamais ia estar colocando o filho aí no mundo sem saber nem o que fazer dentro de uma casa, né? Então, eu parto desse princípio, sabe? A paternidade responsável é o homem saber quem ele é na relação, qual é o seu papel na relação, porque se ele não tiver isso assim muito forte na sua mente, ele jamais vai conseguir ser um pai, um esposo que deveria ser. Veja só que coisa, né? Deus ele cria o homem para proteger e o que a gente vê muito hoje é o homem oprimindo. Né? Se a gente pegar os casos de, por exemplo, de brigas domésticas, né, de espancamentos domésticos, quase 100% é do homem contra a mulher. A história, né, do feminicídio, o homem tirando vida da mulher. Então, veja, olha só as astúcias de Satanás. Aquele que foi criado para ser o protetor, pelas artimanhas do inimigo, ele acaba se tornando o opressor. Pelas artimanhas do inimigo, ele sai do papel de protetor, de provedor, para ser o opressor. E isso é onde justamente Satanás ele mancha, vamos dizer assim, a imagem de Deus, onde ele quer rir da imagem de Deus. E aí você tocou no feminismo, esse é o ponto principal. O problema do feminismo, na minha visão, não é querer dar o empoderamento para a mulher. A palavra em Provérbios 31 vai falar de uma mulher virtuosa, uma mulher que saía para trabalhar, que cuidava da sua casa, que saía para trabalhar, que tinha seus empreendimentos, que tinha empregados, que cuidava das suas vinhas. No final da noite, lá no versículo, até abrir aqui no versículo 18, Provérbios 31, 18, vai dizer que ela se alegrava-se com o seu lucro e a sua lâmpada, mesmo à noite, ela não se apagava. Então era mulher, sabe, era como que uma MacGyver feminina, fazia de tudo e à noite ainda estava acesa lá, com apetite sexual, com desejo de estar disposta para o que precisasse na noite. Então, o problema a submissão ao homem, isso não quer dizer que essa submissão apague o que a mulher, a potencialidade da mulher. Não deve apagar. O problema é que com a ideia do feminismo, o feminismo ele quer simplesmente potencializar a mulher, mas sem redimir o homem. Se o homem hoje se tornou esse opressor, ele precisa de redenção, ele precisa ser colocado no seu lugar. Só que o feminismo não, ele quer potencializar a mulher, difamando o homem, destruindo o homem, acabando o homem, dizendo que a mulher por si só se basta. Isso, desnivelando. E na verdade, além de difamar o homem, é querer ser mais. Querer ser mais. Justamente, quer destruir o homem. No momento que destrói o homem, fica só a mulher. Né? Acredito que essas tendências ideológicas, na verdade, eu acredito que nenhuma, sabe? A gente está falando sobre paternidade responsável, eu acredito que isso
pode entrar também pelo fato de igualar, né? É um serviço, é uma coisa igualitária. Não é. Na verdade, é um faz de conta. Tanto a questão de Sim. cor, questão de religião. Nunca há uma humanidade que lute pelos mesmos ideais. Se o feminismo fosse bom, poxa, né? Eu conheço muitas mulheres empoderadas, né? Desculpa, bonitas, elegantes, inteligentes, que sabem se colocar como mulher dentro de casa, fora de casa, do lar, do trabalho, ganha mais do que homem, né? E Vamos entrar nisso, sobre finanças. é por isso que eu já estou encaminhando. Já está encaminhando? Deixa eu só trazer mais um ponto aqui sobre essa questão do feminismo, se me permite. As mulheres que me acompanham aqui podem dizer se eu estiver falando alguma mentira. Se a gente for olhar no íntimo do coração da mulher, ela foi feita para pertencer a alguém. A mulher ela pode ser diretora de uma empresa multinacional. A mulher ela pode ser juíza federal. Ao final do dia, ela quer chegar em casa e quer encontrar um homem que a proteja, que cuide dela, que mime ela, que dê carinho, que dê um abraço, né? Aquele homem que dê um abraço seguro, que a mulher pode ser, como eu disse, juíza federal. Ao final do dia, ela quer chegar em casa e ela quer encontrar uma proteção. As mulheres que estão nos acompanhando podem dizer se pode ser, né, se não concordam. Mas eu tenho certeza, ó, a sua esposa aí está com tudo, viu? Já disse que é verdade, ó, tá vendo? Meus irmãos, então, o feminismo, ele arranca isso do seio do coração da mulher, ou tenta arrancar isso. É por isso que o feminismo, ele é destrutivo. Porque ele quer anular a família, né? Aí vem todas, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a questão de que a família, a questão do patriarcado, a família opressora, enfim. Pelo contrário, se o homem viver bem o seu papel de proteção, de prover a família, se a mulher viver bem o seu papel nesse auxílio na missão do homem, de potencializar a missão do homem, lógico, aquele homem que tem uma identidade, que sabe onde quer chegar, que sabe o que quer para a sua vida, veja, entra-se numa harmonia maravilhosa. E aí, gente, por que a sociedade está um caos? Porque o homem está perdendo o seu papel masculino, o homem está perdendo, sabe, a sua essência, aquilo que foi feito para ser. Ó, é uma situação tão clara, tão óbvia. Se a gente pegar até a situação do homossexualismo feminino, se a gente pega duas lésbicas, chega, duas mulheres homossexuais, enrolou aqui um trava-língua agora. Se a gente pega duas mulheres homossexuais, veja que até nisso, há aquela que se veste mais masculina, uma bermuda, uma camisa mais folgada, e aquela que é mais feminina. Então veja que até dentro do homossexualismo entre mulheres, há aquela pessoa que é o líder, né, que é a cabeça, que é o protetor. Porque sempre tem aquela mulher que se veste mais máscula, né? Então até no homossexualismo Deus está correto. É preciso ter o homem na família. É preciso ter aquele que lidera, aquele que cuida, aquele que protege, né? E esse é justamente o papel do homem. E aí qual o problema que nós temos? Homens irresponsáveis. Né? Eu partilhava sobre isso, Júlio, me perdoe que é um assunto tão bom isso aqui, sobre a questão da masculinidade, da feminilidade, que é um assunto que eu venho estudando bastante. Veja, a gente pega o evangelho, eu partilhava isso quinta-feira no grupo de oração, quarta-feira. O evangelho, muita gente pega agora o evangelho, no caso o Novo Testamento, o Novo Testamento, e querem fazer do Novo Testamento vamos dizer assim, eles fazem um Deus de muita misericórdia, de muito amor, e esquece de um Deus que é justo também. Então, as pessoas olham para o Novo Testamento e veem como se as coisas fossem mais fáceis que no Antigo. Mas não é. Pelo contrário, Jesus ele veio elevar o nível das coisas. Porque, por exemplo, se lá na lei de Moisés, para receber o perdão, bastava pegar um cordeiro e sacrificar, independente do seu coração se arrependeu ou não, no Novo Testamento, não. Você precisa ter um arrependimento sincero para receber o perdão de Deus. Se no Antigo Testamento o pecado era você adulterar, no Novo Testamento Jesus vai dizer, se você olhou para uma mulher, olha só, se olhar para uma mulher com um pensamento mau, você já está adulterando. Se no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, então alguém batia na minha cara, eu podia dar um outro murro, Jesus vai dizer, não, né? Reze por aqueles que fazem mal.
né? Abençoe os que lhe amaldiçoam. Então, Jesus ele veio elevar o nível, e para mim é esse elevar o nível, é trazer responsabilidade. É por isso que hoje as pessoas não seguem mais a Cristo, porque ninguém quer responsabilidade. E aí, trazendo para o nosso tema, a gente está numa geração irresponsável, e isso reflete em toda a sua vida, inclusive, ou na escolha de ser pai ou não, porque muitos também refutam a paternidade por causa de uma vida irresponsável e sabe que uma criança requer responsabilidade, ou mesmo depois de ser pai e depois de ser mãe, continuam querendo levar uma vida irresponsável, uma vida sem identidade, né? Jogam os filhos para os avós cuidar, levam a vida de qualquer jeito, e é por isso que muitas vezes acham que ser pai é algo tão, não vou nem dizer tão difícil, porque difícil é, né? Mas acham algo tão assim distante, não querem ou fogem mesmo disso. É verdade, é interessante. Para quem me acompanha aqui nas redes, quem já ouviu meu testemunho, minha partilha, sabe muito bem que fui uma das pessoas que fui criado sem pai, criado pelos meus avós, casal, pela minha mãe e rodeado de mulher dentro da casa, né? E mesmo assim, Deus em sua infinita misericórdia ainda plantou em mim esse desejo de ser pai. Mas não é aquela questão de ser um Sim. pai, dar tudo que eu não tive. Pelo contrário, eu tive muita coisa e sentia muita falta de um exemplo paterno, né? Então, as pessoas que me contratavam para trabalhar, servi na Marinha, fui trabalhar na Coteminas, os meus patrões eram como se fosse pai para mim, né? E para agraciar mais ainda o meu sogro, ele é um pai para mim, né? Nesse sentido. Então, até eu conhecer, eu tinha uma briga tão ferrenha com Deus, sabe? Poxa, Deus é pai. Eu não tive essa sensação de ter um pai, né? Então, quando eu tive meu filho, nossa, Ave Maria, né? Tudo Tudo muda. tudo a pessoa fez, porque você... Não, eu não tive nenhuma experiência, eu via, né, os pais cuidando, as famílias cuidando dos filhos, tinha aquele desejo, e só vamos saber se realmente somos bons pais quando os bebês já estiverem crescidos, não é isso? Sem dúvida nenhuma, mas você falou algo muito importante, né? Essa questão, veja, Deus ele nos dá a graça de sermos como pai, como ele é pai. E muitas vezes a nossa forma irresponsável na condução das coisas faz com que as crianças, os jovens, você é de caminhada como eu, quantos desses retiros que a gente vai pregar acompanham um jovem, e os jovens vêm partilhando suas frustrações, suas dificuldades de se relacionar com um Deus que é amor, justamente porque teve um pai que abandonou a família, porque teve um pai que maltratava a sua mãe, né? E olha só, e essa irresponsabilidade dos homens gera uma confusão tão grande na cabeça das pessoas. A gente pega, por exemplo, essa semana, desde a semana passada vem lá aquela propaganda da Natura, né? Botaram a Tammy Gretchen como pai. E desde então, aquela, né? Não é pai, não é pai, é pai, não é pai. E eu vi muitos irmãos, inclusive carismáticos, postando, dizendo que ela é muito mais pai que muitos pais da igreja, que são irresponsáveis, que têm 2 mulheres, que têm isso, que largaram a família, isso e aquilo. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Olha só o caos que a nossa mente se transforma quando a gente vai absorvendo as coisas do mundo, né? Vamos nos tornando mundanos. O fato dela ser responsável de assumir uma criança, de cuidar de uma família, né? Ela tem todos os seus méritos com relação a isso. Mas a palavra pai, no sentido clássico da palavra, ela realmente não é. Em que sentido? Tanto, vamos dizer assim, cientificamente, biologicamente, pai é uma situação masculina, um substantivo masculino, né? Então, se quiserem, pode rasgar a gramática, mas pai é um substantivo masculino. E biologicamente ela é uma mulher, né? Então, isso não tira os méritos dela, de assumir uma criança, de cuidar de uma família, de cuidar... Aí sim, ela está sendo muito mais responsável do que muitos homens frouxos e irresponsáveis que a gente tem até dentro da igreja. Homens hipócritas que têm 2 famílias e, por causa da irresponsabilidade de muitos desses, acaba gerando, então, essa confusão grande. Então, vejam só que responsabilidade nós temos quando assumimos esse papel de pai, quando assumimos uma família.
é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas olham para nós, não tem como. As pessoas olham para a nossa forma, como a gente cuida, como a gente interage, como a gente faz. E como você disse, e aí quando vem os filhos, tudo muda, né? Hoje a gente foi dar uma geral aqui em casa, e aí então estamos organizando para amanhã fazer um churrasco com as famílias, né, aqui, comemorar o dia dos Pais. E aí fomos fazer essa geral aqui, não, para dar uma geral bem geral, vamos deixar os meninos com a tia, com a avó. Mas hoje foi uma tranquilidade, sabe? Aquele silêncio. Cara, mas eu fiquei pensando agora no final da tarde, eu fiquei, meu Deus, quanta saudade dos meus filhos, né? Mesmo com todo o silêncio, eu não precisei gritar nenhuma vez, dizendo, Tomás, não faça isso, não jogue isso. Mas, rapaz, nada, depois que a gente é pai, que põe no braço, assim, aquele homem que realmente assume o seu papel, nada é mais prazeroso do que ter seus filhos próximos, mesmo na correria, gritando, teimando, nada é mais prazeroso. Ei, irmão, pelo amor de Deus, viu? Essa aqui é só 1 hora, a gente já tá bem adiantado. Sim, só para pular para o assunto de finanças, o segundo bloco. Vai ser bem rápido. Sim. Se sentiu representado pela Tami? Assim, tem pessoas que sentiram-se representadas, eu não, né? Eu não senti. Apesar que o próprio comercial, agora eu vou, entre aspas, fazer o papel do advogado, né? O próprio comercial, ele lançou vários tipos de homem, né? Como que realmente tentando representar cada um. Aquilo é uma empresa privada. Ela tem o direito de fazer suas estratégias de marketing. Eu, como cristão, já tinha deixado de comprar do Boticário, agora simplesmente deixei de comprar da Natura. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Cada um vai assumir a sua postura diante da situação. Ponto. Acho que não adianta ficar nas redes sociais querendo implicar com isso. Como eu disse, ela tem seus méritos. Responsável, assumir uma criança, tem seus méritos. Mas não a faz um pai, né? Um pai tem outras características além disso. Isso é verdade. Pois bem, né? Respira. Uma água. Só 5 minutos, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Em relação às finanças, olha a bomba, né? Mexeu com dinheiro é problema. Rapaz. As finanças na vida de um casal. Pode ir. As finanças na vida de um casal é, vamos dizer assim, um dos pontos cruciais no relacionamento, numa família, né? E, consequentemente, na responsabilidade diante de um lar e de filhos, né? Eu já vi, infelizmente, muitos casais de igreja, de caminhada, que se separaram por não vivenciarem bem suas finanças, por não conseguirem construir bem a sua vida financeira, por não construírem bem um bom relacionamento, um bom diálogo com as finanças, ao ponto de isso atrapalhar realmente o matrimônio e largarem. Então, o cuidado com as finanças, um planejamento financeiro, que hoje em dia é tão falado, é de extrema importância na vida de um casal. Principalmente quando vem os filhos, porque os gastos aumentam demais, demais. Então, aí volta a questão da responsabilidade. Eu não posso levar a minha vida de forma irresponsável. Quando a gente fala de vida, fala todas as áreas. Eu falo da minha afetividade, da minha sexualidade, eu falo da minha vida financeira. Então, se eu não tenho um controle emocional, não tenho um controle financeiro, se eu sou, né, eu e aí entra a mulher também, se somos um casal que é muito gastador, que não sabe se planejar, que não sabe, isso vai afetar diretamente o casal e, consequentemente, a criança. As crianças, os filhos, porque os filhos dependem completamente dos pais. E como é ruim, imagine um pai que às vezes não consegue botar o alimento dentro de casa. Ou às vezes até, veja, e aqui eu não estou falando de mimo, mas a gente sabe que criança, ela gosta também de ganhar algumas lembranças, alguns brinquedos, até mesmo comer uma bagana, comprar uma pipoca, um negócio. E às vezes ela pede, e às vezes os pais não têm, assim, R$ 1, por exemplo, que possa comprar alguma coisa ali para que a criança fique satisfeita. Mas isso é algo ainda superficial. O que é importante? Primeiro, o meio cristão muitas vezes vê o dinheiro como algo até maligno, né? Isso é um erro também muito grande.
Pelo contrário, o dinheiro ele é uma grande bênção em nossas mãos quando sabemos usá-lo corretamente. A missão precisa de dinheiro, né? A gente vai fazer um encontro, é um gasto de 10 mil, de 15 mil, Jesus no Litoral está beirando 30 mil reais. E como é que a gente consegue esse dinheiro? Daqueles que, graças a Deus, conseguem ter um pouco mais, conseguem ajudar. Então, como é bom você, às vezes, ter um dinheiro que possa ajudar aquele irmão lá do grupo de oração, aquele irmão da igreja que está mais necessitado. Então, o dinheiro usado de forma responsável, ele é extremamente benéfico. Eu comparo como um carro. A pessoa que vai... você tendo um carro nas suas mãos, você pode ir para lugares ruins ou lugares bons. Quem vai decidir isso é o motorista. Então, você sabendo usar bem o dinheiro, você pode fazer coisas boas, como se você também pegar o dinheiro e não souber dirigi-lo, não souber cuidar dele, você vai fazer muita besteira. Né? Vai fazer muita besteira. E isso afeta diretamente a família e os filhos. Então, ter uma boa construção financeira, um bom planejamento financeiro é muito importante na vida do casal. E afeta diretamente os filhos, né? Pronto. Como você está falando de casal, aí vamos voltar um pouquinho, né? Antes, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa. E hoje em dia já está tão mudado essas coisas. Qual seria a sua opinião em relação, por exemplo, aos dois trabalharem, aos dois terem a sua renda? No final, junta, no final cada um se vira nos 30 com o seu, divide. Quem paga a conta? Esse é um grande erro na vida dos casais. Separar o dinheiro. Ou a mulher, eu pago isso, o homem paga isso e isso. Né? Juntou, é uma só carne. É uma só carne. Então, sabe, às vezes é isso que às vezes eu falo de viver identidade. Homens e mulheres às vezes se casam e não entendem sua identidade. Sua nova identidade. Então, não tem mais o ser meu, não tem mais o ser do outro. Né? Agora, Luana que às vezes brinca dizendo, né? O que eu ganho, o que você ganha é nosso, o que eu ganho é meu, né? Mas ela fala brincando, mas aqui a gente junta o dinheiro e paga as contas juntas, né? Juntos, né? Faz a poupança junto. Por quê? Porque, sabe, não importa isso. Hoje, graças a Deus, ela está se dedicando mais aos estudos, concluindo o mestrado, então assim, não está trabalhando, ela está trabalhando no consultório, né? Ela é dentista, mas está ainda uma vez apenas na semana, está se dedicando ao mestrado e no momento às crianças também. Ela está certíssima. Então, ela está indo uma vez só na semana ao consultório e, além disso, porque está se dedicando ao mestrado e às crianças nesse tempo. Né? Então, ela tem uma bolsa também no mestrado. Então, hoje, quem está conseguindo sustentar mais sou eu. Mas teve uma época que ela estava trabalhando em 2 locais e ganhava quase que o dobro do que eu ganhava. Sim. E isso não tem nenhum problema, né? O problema está muitas vezes no homem que não consegue viver com a situação dessa. E aí por vários fatores, às vezes por falta de um machismo mesmo arraigado, né? Não, às vezes por causa também de que às vezes a mulher fica passando isso na cara, que ganha mais. E isso é muito nocivo para o casal, para a família. Então, independente de quem esteja no momento ganhando mais, sustentando a casa, o dinheiro é dos dois. Aquilo que está sendo colocado é para o bem da família, para o bem da casa. Então, se o homem e a mulher têm muito bem isso, né, em seu coração, se o casal tem muito bem isso, eles vão viver tranquilamente com qualquer diferença financeira. Porque às vezes o que acontece muitas vezes é o contrário, Júlio, do homem ganhar muito bem. A gente sabe que até pelo fato, muitas vezes, de a sociedade realmente pagar, em algumas situações, melhor para o homem. Isso aí acontece, não vou negar. Apesar que são pouquíssimas, né? Mas acontece. E o homem, por ganhar mais, por exemplo, acha que tem o direito de maltratar a mulher, de falar com a mulher de qualquer forma. Acha que não precisa ajudar em casa. Isso é muito errado. Imagine... Às vezes a mulher está lá se descabelando, um monte de coisa para fazer, o homem está em casa sem fazer nada, e às vezes não tem coragem de levantar do sofá para lavar uma louça, para varrer uma casa. Então, isso desgasta demais um relacionamento, justamente por estar ganhando mais, às vezes, né? E achar então que eles têm esse direito. Então, meus irmãos, assim, são muitas coisas que a gente vai juntando, e quando o homem e a mulher
conseguem viver bem o seu papel, conseguem saber exatamente qual a sua identidade como casal, né, como família, veja que eles conseguem entrar numa harmonia muito boa. Lógico, vão vir outras dificuldades, vão vir outras situações que às vezes discordam, né? Mas senta, conversa, reza junto, né? Às vezes é importante até rezar primeiro que conversar para se acertarem ali, né? Mas essa questão das finanças é algo importante, destrói muitos casais, destrói muitas famílias por não saberem vivê-la bem, né? Por não saberem compartilhar, por não saberem conversar. Eu cheguei a acompanhar, eu com outros irmãos, um casal que o homem pegava o dinheiro e gastava tudo, comprava as coisas e a mulher não sabia, não tinha a menor noção do que ele comprava. E eram coisas assim altas, acima de 1.000, de 2.000 reais. Então comprava um valor muito alto sem combinar nada com a mulher. Isso é totalmente nocivo num relacionamento. Não pode acontecer quando estamos falando aqui de um casal, né? Tudo tem que ser realmente conversado, combinado, independente que você ganhe o dinheiro, você ganhe por mês 10 mil e ela não ganhe nada, esteja só na casa cuidando dos filhos. Quando vai comprar algo, principalmente um valor muito elevado, tudo tem que ser muito combinado, rezado, articulado. Muito bem. Show. Olha aí, ó, foi bem rapidinho, viu? A primeira temática, explicar os dois sentidos de homem e mulher na família é osso. Mas Ah, tem muita coisa. Dava live só para isso. compreendendo o fato, né, do papel do homem e da mulher na família, as finanças, né, que você que acompanhou as dicas, né, é sempre bom ter esse cuidado em relação às finanças, né, tudo ser dos dois, todos os dois conversarem. Aí a gente entra no terceiro ponto, que é esta conversa, a importância do diálogo. Minha gente, vamos conversar mais, vamos desabafar. Eu não vou saber, eu não sou adivinho, nem quero, não quero ser adivinho quando a minha esposa, então você que está aí, quando seu parceiro ou sua parceira está chateada. Às vezes acontece com você, né? Eu chego aqui e digo, por que você está assim? Nada. Por que você tá... Não, aconteceu nada. Aí a gente já sabe, né? Mas vai por ali, por acolá, vai se cacaviando, e quando pensa que não, encontra o X da questão. Lá vamos. Diga aí, irmão, quais são as experiências e o que é que você realmente nos indica em relação a essa importância do diálogo? De forma muito especial para um casal, se não há um diálogo constante em tudo que envolve, né, as coisas da família, em tudo que envolve a família, é um matrimônio, desculpa até a força da expressão, mas é um matrimônio que tem uma tendência muito grande a dar errado. O diálogo ele é essencial para tudo, né? Desde o... só cortando, ouvi alguns irmãos que entraram aí, deram um oi aí, os irmãos antigos, faz tempo que eu não vejo, um abraço para todos aí. O diálogo ele é essencial na vida de um casal, né? É essencial, como a gente falou, nas finanças. E veja, isso tudo vem desde o namoro. Infelizmente, tem muitos matrimônios que não dão certo também porque o namoro não foi bem vivido. Não havia diálogo, não havia um tempo para conversar, não havia, sabe, enfim, conversar sobre suas dificuldades, sobre seu temperamento, para que eles fossem se ajudando e até mesmo para que um fosse dizendo, não, é essa pessoa que realmente eu quero, mesmo com esses defeitos, com essas dificuldades, né? Eu até brinco, eu digo, eu sei, a mulher gosta muito mais de conversar, muito mais, né? Mas homens que nos acompanham, que vão ver depois, né? Tenham paciência, é importante esse diálogo, né? Quando a gente namorava, às vezes que não conseguia se ver, aí eu ligava para a Luana, ela me ligava e a gente começava, né? Ela, como foi seu dia? Ah, foi assim, assim, assado, né? Em 10 segundos eu dizia meu dia. E como é que foi o seu, né? Ah, eu levantei, escovei os dentes, comi isso, depois, né, fui, tal. Meia hora depois ela tava no almoço, né? Aí eu almocei isso e não sei o que e tal. Gente, mas, né, eu brinco assim, mas faz parte da personalidade, né, do homem, faz parte da personalidade da mulher. O homem às vezes é mais objetivo nas coisas, quer algo mais prático, mais rápido, e a mulher, ela é muito da questão da fala, né? De falar, de conversar, de expor, está dentro da própria essência. A gente vai ver todo o homem, o homem ele é
toda mulher, melhor dizendo, ela é muito interna, né? Só que nessa questão da fala, ela acaba gostando mais do diálogo do que do homem. Então, o diálogo ele é essencial na vida do casal. Vida financeira, vida sexual. Tem casais que têm medo de falar sobre a vida sexual. É extremamente importante, porque às vezes no ato sexual tem coisa que a mulher não gosta, tem coisa que o homem não gosta. É importante falar, não precisa ter medo nem vergonha. Ali é o seu companheiro de vida, né? Educação dos filhos, né? Gente, Ó, oi? pera aí, vamos fazer uma outra live para discutir essas coisas aí, viu? Porque, poxa, se eu sou casado, né? Eu tenho a mulher ali. Se eu não posso conversar sobre essas questões, com quem é que eu vou conversar, né? Aí entra Justamente, o diálogo, a gente acaba dando brecha ao inimigo, né? Brecha a Satanás mesmo, vai conversar com justamente. pessoas nada a ver com a sua família, com a sua casa, com o seu lar. Então, mulheres, desbloqueiem-se. Vocês são de Deus, vocês são servos, vocês são fiéis ao Senhor. Então, assim, quando a gente vai conversar, dialogar, escute. Homens, cabeça dura, tantã. Oh, meu Pai eterno, não gosta de conversar, gosta de chegar logo no vucu-vucu. Não, tudo tem o seu tempo. E o diálogo é a melhor forma e a melhor saída para isso, né? Você falou em relação ao namoro, né? Tudo Sim. começa lá. Aí a gente tem gente que se empolga tanto com a paixão, às vezes eu olho, não sei você, viu, Daniel, mas trabalhando com jovem, a gente olha aqueles casais tão apaixonados, tão bobinhos, meu Deus, não sabe de nada. Sabe de nada, inocente, deixa casar. Aí é uma paixão, aí já muda a minha vida, eu te amo. Um mês de namoro, né? Na primeira semana já é amor pra lá, amor pra cá. E não conversa. Quando chega no casamento, se frustra. Se Não tem. frustram justamente por não conhecer o parceiro com quem se casou, né? É muito amor, né? Às vezes quando estão juntos é só. É por isso que eu falei uma vez isso no Jesus no Litoral. Fizeram um momento de vocações, né? Eu fui convidado, eu e a Luana, como homem e mulher, como a vocação familiar. E não me entenderam. Eu não sou contra namoro à distância, tá? Se tem alguém lá que não entendeu, eu não sou contra namoro à distância. Eu só falei lá que é uma situação que requer uma maturidade muito grande do menino, da menina, dos jovens ali. Porque uma coisa é você estar ali no dia a dia com a pessoa, você vai ter mais como conhecê-la, você vai ter mais oportunidades de ver as coisas erradas, né, os defeitos dela. Uma coisa é você ver a cada mês, a cada 2 meses, então realmente é muito amor, não dá tempo para nada, não dá tempo para se conhecer. Então requer uma maturidade muito grande. Eu nunca em nenhum momento disse que sou contra o que não dá certo, tá bom? Eu queria só fechar com relação à educação dos filhos, né? A importância É, de educarmos bem os. Oi? a Juliana também até falou, a coordenadora do Ministério Jovem. O diálogo também é fundamental na educação dos filhos, né? Isso Sim, mesmo. sim. Porque os filhos Justamente, Ju. não vê nem os pais conversarem, né? Só vê os pais ali no celular direto para cima e para baixo. Como é que vai se formar? Obrigando. Brigando. Obrigando. Ou no Pronto. celular, obrigando. Então, é importante combinar as coisas, combinar a rotina, combinar os limites que serão dados. Gente, isso é de extrema importância. Colocar limites. Hoje os pais querem se passar de bonzinhos, né? O escritor Sérgio Sinai, no livro Sociedade das Crianças Órfãs, ele vai dizer que educar é frustrar. Então, hoje, os pais não querem mais frustrar a criança. E quando a gente frustra em algumas situações, dizendo não, botando limites, a gente está criando resiliência naquela criança. A gente está impedindo que aquela criança. Aí é onde vem a questão do diálogo, porque às vezes um pai tem um pouco, né? Um pai, que eu digo o pai ou a mãe, tem um pouco esse perfil, o outro não, quer ser algo mais ameno. E é importante, então, dialogar para entrar ali no consenso. Né? Aí vai criando crianças, às vezes, mimadas. E quando a gente não impõe limites, quando a gente não diz não àquela criança, é por isso que a gente está com essa geração hoje, de adolescentes, de adultos mimados, que não sabem ouvir um não, que facilmente também entram em crises de ansiedade, de depressão. Lógico, gente, eu sei que tem muito mais coisas por trás, tá? Mas um dos pontos que contribuem demais
é uma falta de limites quando criança, de resiliência que aquela pessoa vai criando, né? E aí, no primeiro namoro que não dá certo, entra numa situação de depressão, numa situação de ansiedade, porque nunca ouviu não, mas aí o mundo vai dizer não para ele. E é por isso que isso é responsabilidade. Saber impor limites, saber dizer não, saber, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem combinado entre os pais, né? Então, diálogo é essencial em todos os âmbitos na vida familiar, principalmente nessa parte da educação dos filhos. Pronto, show. Gostei. Bem esclarecedor, viu? Pai de dois, né? Olha. Rapaz, olha só, essa questão da responsabilidade é tão séria, porque se a gente for pegar em todos os sentidos, meus irmãos, criança foi feita para sujar. Criança foi feita para sujar. Criança ela é imatura, criança ela é irresponsável, criança ela é egoísta, né? Às vezes Tomás quer, quando vê Beatriz brincando com um negócio, ele quer tomar. Quando o Bia larga aquilo e pega outra coisa, ele quer, porque é da natureza da criança isso. Até aprender, até entender tudo que precisa. Criança no geral, ela é irresponsável. Teve um dia que a gente estava aqui e quando a gente menos olhou, Tomás estava em cima da mesa de vidro, brincando, um vacilo que a gente dá, né? Então, onde entra... Você usou esse termo, né? Criança gosta de sujar, pô, é legal demais. Mas aí quem é que vai formar, quem educar, né? Pia, olha. E, não, e também tá com a mesma cor, tudo combinado. Olha! Quem é, olha? E aí, rapazão, tudo bom? E aí, Júlio, se criança suja, quem é o responsável pela limpeza? O pai, a mãe, né? Os responsáveis. Só que o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje, muitas vezes os pais estão sendo, sabe, tão infantis que são eles que estão fazendo as sujeiras, né? E aí eu não falo de sujeira no sentido literal, eu estou falando na vida, sujeira com as finanças, fazendo lambança com as finanças, fazendo lambança com a sua afetividade, com a sua sexualidade, com família fora do casamento. E aí, se o homem, o pai ou a mãe que era para ser os responsáveis, os que limpariam as sujeiras das crianças, são eles que estão fazendo as sujeiras, as porcarias todas. Quem é que vai limpar? Quem é que vai, né? E é melhor a gente limpar do que a sociedade. A sociedade dói, meu filho. A limpeza da sociedade. Justamente. Eu lembro de se você me permite, não sei como está o tempo aí, eu queria concluir com um exemplo, né? A gente estava falando da educação dos filhos e a questão do mimo. Eu lembro de uma vez na escola, eu vou voltar lá para o início, a gente começou falando de escola, né? Eu lembro lá na escola, de uma vez, final de ano, entrega de resultado final, né? Onde os professores, então, deixam com a direção lá na escola, é assim que procede, e tem o dia que os pais, então, vão pegar o resultado final lá. E aí, teoricamente, os professores já estão de férias. Nesse dia, meu telefone toca. E aí, uma mãe, eu atendo aquele número desconhecido, né, que eu não conhecia, atendo. E uma mãe um pouco já alterada, né? Professor, o senhor reprovou o meu filho. Está aqui, ele foi reprovado só em matemática, não sei o que, isso não pode. Peraí, né? Quem é a senhora? Como é seu nome? Quem é seu filho? Aí fui conversar com ela, né? Quando ela me disse a mãe de quem ela era, que eu lembrei a peça, né? Eu falei, sim. E ela, como é que pode? Meu filho já repetiu um ano todinho só por causa de matemática, passou em todas as outras. Era um aluno de 7º ano, né? E 7º ano não tem direito àquela dependência tão absurda que foi criada nas escolas com a história da pátria educadora. No 8º e no ano, você pode reprovar até em 2 que passam, enfim, eu acho um absurdo, mas enfim. No 7º ano ainda não tem direito. E aí eles realmente só tinham ficado em matemática, mas era um aluno que não queria nada o ano todo, não quis nada o ano todo. E aí quando eu vi ela se estressando e se alterando, eu fiz uma única pergunta. Eu fiz, minha senhora, quantas vezes durante o ano a senhora apareceu na escola para saber sobre o seu filho? Ela não tinha ido nenhuma vez. E aí, quando eu perguntei isso, eu vi que ela ficou mais chateada ainda, sabe? Aí, quando ela explodiu, eu fiz, homem, nunca tinha feito isso na minha vida e depois disso nunca fiz, que foi desligar na cara de ninguém. Mas eu fiz, homem, eu já tô de férias, sabe? Eu não vou aguentar isso, não. Peguei o telefone e... Mas é isso. Os pais muitas vezes mimam,
e criam então essas crianças que vão justamente Deus, futuramente ser educadas pela vida, pelo mundo, pela dor. Pois bem, pela dor. irmão, vai ser bem rapidozinho, viu? Ok? Passou, viu? Passou nos 3 tópicos e agora vamos adentrar no quadro Paypuff, tá? Perguntas e respostas, uma palavra só, uma palavra, pelo amor de Deus. E vamos até aqui, viu? Vamos lá. Tá preparado? Estou. Vamos lá. Deus, Fundamental, fundamento de tudo. família, Fundamento. só uma palavra. Família, Base. um amor. Minha esposa. Ah, amigo, amizade para você é Essencial. religião, sua missão na Terra. Fugiu religião, não veio nada, mas é fundamental também. Que tinha travado, olha, volta, religião, Religião é fundamental. sua missão na Terra é Conduzir minha família ao céu. um lugar favorito, Minha casa. um livro, Agora você pegou a Bíblia. uma comida gostosa, Faz pra mim pizza. Tem coisa melhor não. Com uma, Coca-Cola. O quê? uma bebida, Pronto, com Coca-Cola, já disse. uma música favorita, uma banda. Ah, Já sabe, Rosa de Saron, música, ninguém mais. ninguém mais. Um filme ou uma série, O Patriota. um defeito seu, conta pra nós. Nossa, acho que Senhor dos Anéis eu gosto mais. Enfim. Defeito meu é orgulho. Orgulhoso. Uma qualidade, Luto muito contra. uma qualidade, Ah, muitas. Eu sou muito cuidadoso com as coisas. Cuidadoso. é verdade. Um santo de devoção, você acompanha. São José de Cupertino. É, Gui. Você tem medo de quê? Tenho medo, acho que de fracassar na minha missão como pai. Uma saudade. Uma saudade, uma saudade. Do que... Pensei numa brincadeira aqui. Rapaz, confesso que de imediato não vem. Um cheiro que não pode ser natura. Dos meus filhos, Ah, e isso é verdade, viu? Ave Maria, meu Deus do céu. Uma lembrança boa. minha lua de mel, Ah, meu filho, tá bem aí, né? Ora, um homem que você tem como exemplo. meu pai. Eu sempre Você. gosto, se me permite abrir aspas, não vá. Ai, eu errei em qualquer coisa que vier à mente. Rapaz, se eu soubesse que casar era tão bom, eu errei em não ter me casado antes. Visão política. Desculpa, a gente brinca, né, com a história de que espera casar para ver, mas quando a gente sabe levar bem o casamento é algo muito bom. Ah, isso é verdade, viu? Tem dias que a Ave Maria é uma bênção, você quer que esses dias se repita sempre, mas você vai ter que para se Sem fazer. dúvida é um desafio, mas é um desafio bom. Verdade. Sua visão política. Visão, eu sou conservador, acho que não sei se pode se falar assim, um centro-direita. Tenho uma tendência para a direita, mas com esse conservadorismo, mas tento o equilíbrio, o centro, em Vamos tudo. marcar. Falta 2 minutos, viu? Uma mulher de exemplo. Minha mãe, Sua cor predileta, azul, se não fosse professor de matemática, seria rapaz, acredito que engenheiro.
Ah, tá, engenheiro. O que você admira em você? O que eu admiro em mim, acho que